pessoal, bem-vindo ao Aqui na França. E hoje a gente tem uma convidada especial, a Amália! Olá pessoal, tudo bem? A Amália é cidadã italiana e mora aqui na França há mais ou menos 2 anos. Isso. E hoje ela vai contar pra gente como é que foi esse processo de vir pra França com a cidadania italiana e de se instalar aqui. E por que ela veio e como é que foi tudo isso. Tem cidadania europeia? Quer arriscar vir pra França? Vem comigo que eu te conto como. Saúde! Saúde! Amália Prati, conta pra gente como é que foi esse processo. Primeiro, tu já tinha a nacionalidade, a cidadania italiana, ou tu teve que fazer todos os papéis pra ter? Então, o processo de cidadania italiana da minha família ele começou quando eu era muito pequena, eu era criança ainda, e foi um primo que articulou toda a documentação, mas é mais ou menos o mesmo processo da maior parte das famílias brasileiras que buscam a cidadania, né? Você junta a documentação de quem nasceu no Brasil, procura o vínculo do parente, bisavô, tataravô, que foi da Europa para o Brasil, para poder fazer toda a comprovação, aí junta a documentação, leva no consulado e dá a entrada no processo. Quando a gente decidiu vir para a França, esse processo já estava pronto, eu já tinha um passaporte, então foi muito mais fácil. A gente conseguiu a cidadania numa época mais tranquila, numa época que a Itália era mais aberta para poder fazer esses processos. Em que ano foi isso, tu sabe? Foi no início dos anos 2000, mais ou menos. Foi uma época que a imigração para a Europa estava sendo incentivada. Então, países como a Itália, Portugal, eles abriram mais espaço para esses descendentes de europeus voltarem para a Europa, para eles descobrirem a origem. Mundo. É isso, é um novo mundo, mas para fazerem essa transição, essa mudança, e foi bastante incentivado. E aí, por que e quando tu decidiu, já era uma coisa de criança, que tu disse, um dia eu quero ir voltar para descobrir minhas origens, para conhecer o país, ou foi uma decisão de tipo, não, peraí, eu tenho cidadania, de repente eu vou para a Europa semana que vem. Como é que foi? Isso é uma coisa que veio ou já vinha vindo? Não, essa era uma coisa que já vinha vindo desde criança, desde muito nova. O interesse por línguas, o interesse por culturas sempre foi muito grande. E pessoalmente, né, eu estudei línguas, eu trabalho com ensino de inglês, com ensino de português. O acesso à cultura, o acesso a diferentes países, toda essa curiosidade já era uma coisa que já vem com a gente desde muito jovem. A direção já era aquela? A direção já era aquela. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, então é uma cidade muito bonita, é um lugar muito gostoso de se viver, de se morar. E fui fazer faculdade, aí ficou aquela perspectiva, não, depois da faculdade tem um intercâmbio. Aí o intercâmbio nunca chegou. Depois da pós, a gente pensa em alguma coisa, nunca chegou. E aí o meu irmão resolveu mudar, tá morando em Londres agora, mas morou em Portugal, morou na Espanha. Depois alguns outros primos resolveram mudar pra Europa também, então eu tenho primos em Londres, primo em Portugal. Toda a família tem a cidadania europeia. E toda a família conseguiu, Uhum. da minha avó pra baixo, assim, as minhas tias e os meus primos, todos tiveram acesso. Uhum. Já tinha esse histórico familiar, e aí eu fui fazer mestrado, e no mestrado eu conheci a minha esposa, e... Que tá ali atrás, que tá ali atrás, eu olhei pra lá, tá ali atrás, que vocês já viram em outro vídeo. Mas essa é outra história, gente, procura no vídeo aí, deixa eu botar um vídeo aqui pra vocês assistirem depois, tá? Mas enfim, nas últimas eleições, né, a gente tem todas as questões políticas do Brasil, mas eu sou professora, a minha esposa é professora, e a gente entendeu que o espaço para professor no Brasil estava se reduzindo, estava se fechando, o campo que a gente trabalha é muito específico. Tava desvalorizado também, né? Tava desvalorizado, é isso. E como já era uma ideia minha e já era uma ideia dela, da construção de vida dela também, a gente sentou, olhou uma para outra e falou, tá, e o que a gente faz agora? Quais opções temos? Temos opções de ficar no Brasil e esperar 1 ano, 2, 3. Tem a opção maluca de vender tudo, abrir mão da vida no Brasil e ir embora. E toda a família de vocês tá no Brasil, tirando teu irmão e teus primos que estão aqui na Europa. Tirando alguns membros da minha família que estão na Europa. A Luciana tem primos em Portugal também. Uhum. A família, os meus pais, a maior parte dos meus tios, os meus primos, esse seio familiar ficou todo no Brasil. Então isso acontece, viu, gente? Da cara na coragem de dizer, bom, vou lá
Ataque fui. E foi o que vocês fizeram. Foi, a gente montou todo o sistema de mudança em 2, 3 meses. A gente montou um casamento, que a gente queria casar no Brasil, com os familiares, com os amigos. A gente casou no final de dezembro e mudou no final de janeiro pra França. Então foi tudo muito rápido. E só foi rápido por causa da cidadania. Porque a gente tinha certeza, por questões de leis, por questões, né, da União Europeia principalmente, o direito de morar aqui ele estaria garantido pra mim, pra Luciana e pro Isaac, que é o meu enteado, filho da Luciana. E como é que funciona assim? Porque tu tem a nacionalidade, né, a cidadania, então tu tem um passaporte europeu. Isso. E aí a Luciana não tinha passaporte europeu, nem o Isaac. Não tem. Então como é que foi isso na passagem da alfândega ou nos documentos? O que precisa para poder atravessar do Brasil pra Europa sendo só casado e enteado, né? Como é que funciona isso? Funcionou pra gente de uma forma muito natural, assim. No Brasil a gente não tinha muita certeza, a gente conversou com algumas pessoas pela internet, a gente tentou achar essas informações, mas é tudo muito pessoal. Cada caso é muito diferente do outro. Não é uma coisa que dá pra ter um manual de instruções, sabe? Precisa ter um documento específico pra passar com você. A nossa certidão de casamento é o documento. Ah, suficiente. Estando casadas, a nossa certidão de casamento é o documento. O Isaac é menor, então ele precisa de um documento do pai, autorizando, dando a guarda pra ele poder morar com a gente na Europa, porque eles tinham todo um arranjo, né, de guarda compartilhado, enfim. Teve toda essa movimentação de documento. Pra França, pelo menos, a gente não achou tão burocrático pra entrar. Foi bem simples passar pela alfândega. Na verdade, quando a gente chegou, a gente entrou por Portugal, na Europa. Nós perguntamos a um agente de imigração e ele disse que a Luciana e o Isaac poderiam passar comigo pela fila da União Europeia. Pois é, porque sempre tem essas duas filas, né? E aí separar os dois fica complicado. Ela poderia entrar como turista, mas ela não entrou como turista. Sim, porque daí teria que ter a passagem de volta, ter uma justificativa que não é a mesma, né? E a gente não precisou apresentar nenhum desses documentos. Porque ela passou contigo no Porque ela passou passaporte comigo europeu. E a pessoa da imigração, né, que fez a nossa autorização, perguntou se a gente era casada legalmente. E a gente tinha certidão, tinha os documentos do Isaac, então tava tudo muito certinho. Ok. E autorizou a nossa entrada e só perguntou, olha, vocês sabem que quando chegar à França, vocês têm que fazer o procedimento da França. Ah, entendi. Porque aqui tem o procedimento de cada cidade, né? Sim. E quando tu vem do Brasil, tu entra na Europa, então tu já precisa ter uma justificativa pra entrar na Europa. Sim. Que foi certidões de casamento e nascimento e guarda. E aí, uma vez passou a Europa, quando tu chega na França, tu tem que fazer todos os trâmites pra poder ficar na França legalmente. Isso. Tu não precisa de nada, porque o passaporte italiano, ele tá no espaço Schengen, na União Europeia, que pode viver, morar, trabalhar, estudar nesse acordo da União Europeia, mas quem vem só, assim, né, provando que tá contigo, tem que fazer papéis pra poder estar aqui legalmente, porque ela não vai estar contigo o tempo todo do lado dela, né? Sim, então claro. tem que passar até por pra um trabalhar, processo. pra poder estudar, né? O Isaac pra estudar, a Luciana pra trabalhar, eles têm que ter a documentação deles. Sim. Que é vinculada à minha, Claro. mas é independente, né? E como tem casos diferentes, tem limitações ou tem permissões diferentes pra esposa de membro da União Europeia, ou pra esposa de alguém que veio pra cá com visto de estudante. Sim. Então são coisas diferentes. E aí o teu era esposa de membro da União Europeia. De membro da União Europeia. Sim, é um titre de séjour de vie privée familiale. O Isaac, ele precisa também de um titre de séjour. Seria o quê? O dele não é exatamente um titre de séjour, mas é vinculado ao documento da Luciana. Quando o documento dela sai, a gente pede na própria prefeitura um documento de circulação de menor. Entendi. Até os 18 anos dele é só o que ele precisa. E então, aí, a partir dos 18 anos, ele vai poder continuar morando aqui, porque eu sei que eu tinha uma amiga que veio morar aqui porque a mãe dela morava aqui, mas ela já era adulta e aí ela não podia pedir um vínculo com a mãe dela, porque a mãe dela era casada com um francês. Bom, era uma outra história. Sim. Mas porque eles diziam que como tu é adulta, tu não depende mais da tua mãe e tu pode voltar para teu país de origem. Tu sabe me informar se o Isaac ele pode ficar aqui depois dos 18 anos dele com algum outro visto? Como a gente, né, sempre lembra, cada caso é muito diferente. Claro, com certeza. O que a gente foi informada, né, e desde a primeira vez que a gente foi à prefeitura para poder ver os documentos, perguntaram se o Isaac tinha mais de 13 anos. Porque, pelo que a gente entendeu,
quem chega antes dos 13 é escolarizado na França e vive até os 18, tem direito a pedir a cidadania francesa. Quando ele chega aos 18 é um outro processo. Pra ele poder permanecer aqui sem esse vínculo comigo, com a Luciana. Sim, vai ser mais ou menos o que eu fiz, né? Que foi a nacionalidade, eu imagino. Que é ou quando tu tem 2 anos de estudo superior conquistado, ou quando tu tem já 5 anos de vida na França, que eu acho que quando ele terminar a escolaridade dele, quando ele tiver 18 anos, ele já vai ter 5 anos de vida na França, ele vai poder pedir a nacionalidade dele, que não vai ser italiana, vai ser francesa, porque é o tempo de vida na França, né? E existe a possibilidade dele pedir também a nacionalidade italiana por um outro processo, um processo com a Itália, a partir do meu casamento com a Luciana. E aí a Luciana pede a cidadania e ele pede a cidadania. E aí é um outro processo, é um processo que eu faço com o meu comune na Itália, que não tem nada a ver com a França. O comune é o que? A cidade? O comune é uma espécie de cidade. Porque aqui na França a gente tem a commune, quer dizer, Grenoble é um commune, né? Mas pode ser isso, esse pequeno aglomerado de cidades. E que cada vínculo de pedido de cidadania é vinculado a um comune. Então, o meu comune na Itália, ele tem todo o meu dossiê, ele tem todos os meus documentos. E a única coisa que eu fiz como cidadã italiana foi mudar o meu registro de AIRI, que é o lugar onde eu moro, efetivamente, né? Porque eu sou uma cidadã italiana fora da Itália. Então eu mudei esse registro online a partir do momento que eu estava estabelecida aqui, com endereço e tudo bonitinho. Porque agora a França entende que eu sou uma italiana morando aqui, a Itália entende que eu sou uma italiana morando na França. Eu recebo os comunicados, as cartas, as cédulas de votação, então tudo eu recebo no meu endereço da França hoje, da Itália. E tu pode votar na França ou não? Não, mas eu voto na Itália, então eu tenho direito ao voto da Itália, direito ao voto do Brasil, mas aqui, como a gente está em Grenoble, eu sou vinculada a Lyon, por Lyon, pelo consulado de Lyon, eu resolvo toda a minha documentação, todas as questões com a Itália. O consulado da Itália é em Lyon. Isso. Tem que saber também que quem mora na França, não sendo cidadão francês, pode votar também nas eleições municipais. E pode votar também nas eleições que são da União Europeia. Então, tem tipos de votação que são possíveis. Tu não pode votar ainda nas eleições de presidente da República. Sim. Esse é o que você E aí não pode tem que votar. ser cidadão francês. Eu posso votar em presidente da República desde abril de 2019, que foi quando eu recebi a minha nacionalidade francesa. Bom, não teve ainda eleições, mas as próximas eleições presidenciais eu vou poder votar como cidadã francesa. E uma pergunta que não quer calar. Por que tu viestes para França e não para Itália, que era o teu país, das tuas origens? Bom, a gente tem algumas questões que pesaram na hora de escolher o país. A gente cogitou a Europa inteira, né? Tudo que a União Europeia era possibilidade. E pensamos, a gente vai estar perto da família, ou a gente vai para um outro país que tenha diferentes recursos ou diferentes vantagens pra gente. E a França, na nossa listinha, foi a que cumpriu mais requisitos, assim. Então pra gente é muito importante a questão da educação. Do vinho. Do vinho. Do queijo. O queijo não tá aqui ainda, mas na geladeira ali. Tirando isso. Não, as questões alimentícias são muito importantes, mas a Itália é muito competitiva nas questões alimentícias. Acho que assim, a massa, pizza, macarrão e lasanha e os diversos tipos de massa pequena, sabe? Capelete. Sim, então se fosse pela comida, vocês estavam lá na Itália. A gente estava lá na Itália, mas a gente tá perto o suficiente. Pra quem não sabe, Grenoble aqui é 2 horas e a gente tá na Itália. Sim, mas enfim, a nossa decisão teve muito a ver com isso, teve a ver com a educação, teve a ver com as políticas sobre famílias, né, sobre casais LGBT. A Itália não reconhece o nosso casamento como casamento, ela reconhece como união. Ainda está no processo, cada país com seu tempo, mas pra gente isso foi um fator impeditivo. E também, assim, de pessoas que a gente conhece que foram pra Itália e que disseram que as condições de trabalho não são tão boas quanto outros países, que a vida às vezes é um pouco mais difícil. E a gente pesou e falou, não, a França parece pra gente hoje uma decisão bem pensada, bem estruturada e que tá de acordo com o que a gente pensa, assim. A França tem muito a ver com quem a gente é enquanto cidadão, enquanto pessoa mesmo. E hoje vocês estão aqui há mais ou menos 2 anos, né? Sim. As expectativas de vocês foram atendidas ou estão sendo atendidas? Vocês não se decepcionaram em ter escolhido a França?
pra dizer assim, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, imigrar é sempre decepcionante. A gente cria na nossa cabeça um sonho, a gente cria na nossa cabeça 1 milhão de expectativas, a gente assiste vídeo, a gente vê um pouco as pessoas falando do perrengue, mas a gente só sente na pele quando muda. Todo mundo vai tomar porrada. Sempre vai ter uma parte que falta, né? Sempre, digo que sempre vai ter. Posso dizer que para quem é cidadão da União Europeia, a vida é muito mais fácil. Eu não precisei de documentação nenhuma pro meu primeiro contrato de trabalho aqui, nada além do meu passaporte italiano. Assim, nunca me pediram comprovação de passaporte brasileiro, de visto, nada disso. Só o normal, comprovante de residência e passaporte. Tem essa vantagem muito grande, só que ao mesmo tempo tem todas as questões particulares de cada cidade para que você vai. Então Grenoble é uma cidade grande, para a França. Não é como Paris ou como Lyon, por exemplo, é uma média, uma cidade. Sim, e como é uma cidade que tem muito estudante, recebe muito pedido de visto, por exemplo, o visto da Luciana ele demorou cerca de 6 meses para ficar pronto. E sem o visto ela não podia trabalhar. Então foram 6 meses dessa burocracia. E outras pessoas que a gente conhece tiveram vistos liberados muito mais rápido, no mesmo lugar, na mesma cidade, e outras pessoas demoraram muito mais. Então tem um pouco da sorte do azar, que a gente não sabe exatamente o que é essa sorte, esse azar. Tem um pouco da época que você chega, se é uma época que tem muita gente pedindo, vai demorar um pouco mais. Né? Então, para você que é cidadão europeu, mas vai vir com a família que não tem o passaporte, leve isso em consideração. E, assim, por sorte, a gente se planejou para isso. Se planejou financeiramente para isso, para vir para cá, para mudar e para ter um período de adaptação, sem as duas trabalhando e tal. Mas a gente sabe que tem pessoas que não estão na mesma condição, que vão vir já com a expectativa de começar a trabalhar imediatamente. Sim. Para o cidadão europeu isso é possível, isso é factível. Eu trabalhei direto quando eu cheguei, mas foi uma corrida assim também. O currículo é diferente. Sim. As pessoas não chamam se elas não entendem como é que o teu currículo está configurado. É muito difícil se você não tem contato, não sabe aonde ir. Se você não fala francês, então é pior ainda. E aí, em relação a tudo, na vida que vocês estão vivendo aqui, tu falou em decepção. E tem algum lado bom de ter vindo pra cá? Claro! Nossa! A gente fala da decepção, mas é decepção com um sorriso, assim. Quando a gente pra refletir, a gente olha principalmente pra situação do Brasil hoje, a situação do Brasil, quando eu falo muito da educação, né, que é o nosso campo. A gente tem contato com as pessoas que a gente trabalhava e a gente tá vendo as coisas que estão acontecendo. Tá sendo muito difícil para quem ficou no Brasil, sabe? Para as pessoas que são do nosso convívio. Então, quando a gente olha e faz um comparativo e pensa, poxa, no Brasil, como a gente estaria hoje? A gente fala, não, melhor coisa que viemos. A gente veio rápido, a gente teve o impacto inicial. Esse primeiro ano é sempre de documentação, é sempre de ajustar a vida, de alugar apartamento. Alugar apartamento é dificílimo na França. De entender como é que funciona. Então, todos esses trâmites, eles te deixam meio exausto. E é super natural. Você já mudou do seu país, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos, a sua rede de apoio. E você não conhece como é que funciona, porque a administração não é a mesma, né? Não. Os trâmites não são os mesmos. Nossa, não. Pra entender o que é mairie, o que é prefeitura, né? Sim. Tem uma coisa, né? Não, lá eu vou pra fazer a carta de motorista, aqui eu vou fazer a minha carteira de trabalho. Então, né? Sim. Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, a carteira de motorista também é muito legal pra quem é cidadão europeu. A gente conseguiu trocar as duas carteiras. E não precisa ser cidadão europeu pra trocar a carteira. Não. Depende de onde você vem do Brasil. Tem uma lista de equivalentes com a França. Talvez tenha mudado. Isso foi há 8 anos atrás, né? Tem alguns estados do Brasil que tem um equivalente com a França e que eles aceitam que troque a carteira de motorista. Não é um assunto, mas vamos, né, falar de... Você pode usar a sua carteira de motorista brasileira durante 1 ano com titre de séjour e depois de 1 ano você tem que trocar obrigatoriamente pela carteira francesa. Bom, enfim, mas é isso. Toda essa parte de documentação, ela foi muito exaustiva pra gente. Documentação, escola, adaptação. Eu não falava francês, o Isaac não falava francês. Então a gente chegou aqui pra aprender uma língua nova. Né, mas eu trabalho com ensino de língua inglesa, então aqui eu falo inglês a maior parte do meu dia. Então o francês ainda não é a minha língua nem secundária, né? Minha língua primária é português, a minha segunda língua é o inglês e o francês está na terceira. Mas a gente vai te integrar com um monte de gente francês que a gente conhece. Claro, à medida que eu bebo... É maravilhoso, gente. Bebe mais um vinhozinho. À medida que eu bebo vinho, eu começo a falar francês. Alors, bois un peu de vin. Oui, bien sûr.
Porque ela fala e não bebe, né? Mas é isso, assim. E depois que passou toda essa parte mais complicada de documentação, das correrias normais, né, da imigração, que a gente se estabilizou na França, se estabeleceu aqui, sem dúvidas, sabe? A gente fez tudo na época certa. A gente imagina se hoje a gente estivesse começando o processo, seria muito mais difícil, seria financeiramente desvantajoso, porque o euro tá caríssimo em relação ao real. O dinheiro que a gente tinha para vir não ia valer a mesma coisa, a gente não ia ter a mesma condição que teve. Mas não desiste! É isso, claro. Não desiste, gente. Vocês estão no mundo de hoje, vocês não estão no mundo de 2 anos atrás, então não tem isso. Mas quando a gente compara e pensa, a gente diz, não, poxa, foi a decisão certa, foi a melhor decisão. Sim. O lugar é ótimo, todo mundo se adaptou, todo mundo adora morar em Grenoble. Então, pra terminar, pra fechar aqui, vamos para os pontos principais, né? Não, então, pontos principais, gente. Vamos lá. Sou cidadão da União Europeia, não importa de onde. Aí você tem que checar, claro, o seu país de origem, né? Como é que você vai informar pro país que você tá na França. Mas quero vir pra França. O que você precisa? O que precisa? Seu passaporte. Muita gente tem a cidadania, tem direito, mas não pegou o passaporte no consulado ainda. Então, procure o seu consulado, esteja com seu passaporte perfeito. Segunda coisa, tenho familiares que não são da União Europeia. O que eu faço? Documentação. Toda a documentação comprobatória do vínculo, certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo bonitinho. Se para onde você vai precisa do apostilamento, apostilado. Se precisa traduzir para o francês, traduzido para o francês. Existe tradutor juramentado em Grenoble, em Lyon, em todas as cidades da França. Se faz mesmo pela internet, tu envia o documento, paga e ele te envia de volta. Então, essa possibilidade sempre existe, então não se desespere, pode acontecer. A gente já trouxe documentos do Brasil e pediu para traduzirem aqui. Tenho minha documentação toda pronta, beleza, vou. Seu passaporte. Seu passaporte, documentação das pessoas que vêm com você. Documentação de quem vem com você. Terceiro, pensa no rolê da grana, né? Que você vai vir, você vai conseguir o seu trabalho rápido, não perca tempo, chegou aqui, você é cidadão europeu, procura emprego, vai no Pôle Emploi, manda os seus currículos, vai nas empresas, você tem o seu mínimo de francês, corre atrás. Antes de vir para a França, pensa na grana, se prepara financeiramente, chegou aqui já pede emprego direto no dia seguinte. Que mais? Vindo para a Europa, por onde vocês entrarem, entrei por Portugal, entrei pela Itália, não importa. A sua família tem direito de passar com você. Não separa, gente. Tudo junto com o europeu, porque vocês vão entrar juntos com o mesmo direito. Isso. Tem sempre alguém para orientar, então antes de entrar na fila, pede essa informação. Tô aqui com a minha família, sou cidadão europeu, para que guichê eu vou? Né? Eu viajei já sozinha pro Brasil com o Isaac, ele passou comigo, voltou comigo, sem nenhum problema. Mesmo eu não sendo mãe, sendo madrasta, ele tava com o documento de circulação dele, tudo perfeito, ninguém questionou nada. Ponto 5. Ponto 5. Tenha onde ficar. É muito complicado chegar aqui sem ter um endereço, porque você não consegue abrir conta em banco, você não consegue fazer um contrato de trabalho, até você conseguir o seu aluguel pode demorar. E aí você tendo esse lugar para ficar, você, cidadão europeu, tem direito a abrir a conta em banco, e cônjuge de cidadão europeu também tem. Uma pessoa do banco não sabia a lei. E a gente mostrou, a gente falou, olha, é a lei tal da União Europeia, impressa. Isso. E ele falou, eu vou conferir e retorno para vocês. Em algumas administrações francesas, as pessoas que trabalham, né, nesses locais, não sabem exatamente a lei. Se você sabe a lei, se você tem uma prova da lei sobre qualquer coisa que seja para ter um documento, você imprime a lei e mostra para a pessoa, porque às vezes eles não sabem o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Não se contente com a primeira resposta que você tem. Procure um outro conselheiro, procure um outro atendente, ligue de novo, você vai ter várias respostas diferentes, pode parecer absurdo, mas infelizmente é assim a administração francesa. E a lei muda muito rápido, então Também. Às vezes uma coisa que se aplica esse ano que vem já vai ter mudado, e você ter certeza de que aquilo está em vigor e o funcionário vai te pedir um tempo para conferir e vai te dizer, posso, não posso. Mas depois que tudo funcionou, depois que a gente fez todos esses processos que eu estava trabalhando, o Isaac, ele tá na minha Sécurité Sociale, então toda a parte de médico, que tudo é comigo.
mesmo eu sendo madrasta, o vínculo do casamento, ele tem esse direito, então ele não precisou esperar esse documento por muito tempo. Prestem atenção nessas coisas, perguntem para a pessoa que está te atendendo, fala do seu caso, porque se o seu caso é diferente, ele vai parar para pensar, ele vai parar para procurar uma solução, ou procura a solução na internet, leva impressa e fala, não, mas isso aqui, como é que funciona para mim? Porque às vezes a pessoa que está ali te atendendo nunca viu aquele caso. Pra ela é novo, e isso acontece bastante. Então não é tão difícil assim. Quando tu tem a nacionalidade, quando tu tem a cidadania europeia, não é tão difícil assim vir pra França. Não, não mesmo. Você tá aí tomando seu vinho. Tô aqui tomando meu vinho, já instalada, já assim, a vida tranquila, rodando, trabalhando, e documentação toda certinha, e gente, sério, vem pra França. Vem, gente, olha só, vinho. Esse aqui é o que? De 3,40? Não é caro, gente, não é. Muito obrigada, Amália. Se vocês têm mais dúvidas, escrevem aqui embaixo pra gente. Só manda uma mensagem pra Amália, a Amália responde direto também. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, porque pode ajudar muita gente que tá nessa situação e não sabe como fazer, aonde ir, se é difícil, não tem coragem de dar o pontapé inicial. Olha, se o seu caso é parecido com o meu, se quiser ajuda, quiser conversar, quiser saber, deixa o meu Instagram disponível, manda uma mensagem, pergunta, e a gente vai trocando uma ideia, porque às vezes tem coisa que a gente não fala aqui no vídeo que você pode precisar saber, e a Amália tá disposta aí pra responder essas perguntas, porque é isso, né? Essa solidariedade do imigrante, né? Sim. Aí eu quero dizer assim, a gente agradeço muito, muito, muito aos meus avós que foram pro Brasil, tiveram essa coragem. Na verdade, eles foram num contexto terrível de guerra na Europa, mas proporcionaram essa volta, né, da linhagem familiar nesse... Na verdade, pra mim não é uma volta, né? É uma ida pra Europa, é uma conquista de conhecimento, de abertura de mundo. E não tem só a ver com morar, não tem só a ver com qualidade de vida. Pra mim tem muito a ver com cabeça, sabe? Com conhecimento, construção. Com construção, com as pessoas que a gente conhece, crescimento pessoal mesmo, sabe? De cultura, de língua, experiência. E eu acho que também tem essa coisa do tipo, tá aberto ao erro também, porque às vezes a gente quer que todas as escolhas que a gente faça estejam corretas, né? E às vezes não é assim. Às vezes a gente erra, às vezes a gente vem, fica 5 anos, fica 10 anos, fica 20 anos e diz, não quero ficar aqui, quero voltar, e volta e tá tudo bem. Ou às vezes você vem, fica 1 ano, 2 e diz, não, quero voltar, e tá tudo bem. Eu acho que cada pessoa tem a sua experiência e tem que viver essa experiência pra saber o que é melhor pra ela. E não tem problema se você errar, hein? Se você tá com vontade de vir, vem! E se vier pra Grenoble, entre em contato. Com certeza, entre em contato com a gente. Então, muito obrigada, Amália, por participar do canal. Agradeço, é uma delícia estar aqui. É uma delícia estar contigo, é uma delícia estar aqui com a Lu, com o Isaac. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu. Conecta com a gente no Instagram, com a Amália e comigo, com Aqui na França Oficial. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Bravo!